A inteligência, você tem duas formas de trabalhar o cérebro. Primeiro, a forma objetiva, que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, né, o que é uma jujuba? Né? Uma jujuba, ela está dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, dentro dos sobremesa, dentro daquilo que é o snack rápido, né? Dentro do que é sabor de fruta, dentro do que tem bastante açúcar. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar. Por isso também a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Quando você tem a categorização de informação, isso não transforma ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista a ação. Então, a emoção participa também, de certa forma, da inteligência. À medida que a emoção é o trigger para ação. E aí a gente tem as 6 emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e, finalmente, alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação. Dentro dessas, a mais importante seria, surpreenda se você, não é a alegria, mas é a aversão, porque a aversão te mantém vivo. No livro dele, O Cérebro de Buda, Buddha's Brain, ele fala muito sobre o que é a doutrina budista, mas ela vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hanson? Ele é um psicólogo, né, um terapeuta formado nos Estados Unidos, tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de 3 que são os pilares do budismo. Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude, você ter um propósito. Concentração, de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, a capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas a gente desenvolve. E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar e de, principalmente, não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você está fazendo. Eu vou te ser muito sincero. Por exemplo, música é matemática. E eu aprendi a tocar violão. Para que eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um motivo muito importante, né? Eu queria tocar violão para Roberto, que era uma motivação muito forte para mim. Então eu peguei o violão, blém, até saiu uma música, saiu, né? E é uma forma de estudo. Então, talvez se eu fosse pegar qualquer outro instrumento, ou se eu fosse sem contexto, nunca ia aprender a tocar o instrumento, porque eu tinha um motivador muito forte. E pra gente o desafio é desenvolver o saco para, primeiro, fazer aquilo. Segundo, captar aquela informação. Terceiro, categorizar e elaborar essa informação. E quarto, saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional. Ter aquilo guardado como se fosse uma informação. Porque é fácil você não gostar daquilo que você não concorda. O difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo ele representa uma variável importante da situação que você está vivendo. Cara, eu tenho uma história inversa da maioria dos profissionais da psicologia. Eu estudei psicologia, aí eu fui estudar neurociência. Até eu começar a estudar neurociência, eu era um psicólogo. Dentro da psicologia tem muitas divisões, né? Tem a psicanálise, tem grandes linhas e tal. E dentro da psicologia cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho, também tem pequenas divisões. Sempre tem ali, né? Toda a profissão tem pessoas que se pendem mais para alguns lados. Eu era até muito pouco... Eu era até começar a estudar neurociência o que a gente chama de psicólogo cognitivista. Eu sempre me preocupei muito com pensamentos dos pacientes, com crenças dos pacientes, com ideias, o que passava na cabeça, como o paciente interpretava o mundo e tudo mais. Meio que ignorava o externo. Hoje eu me considero mais depois que eu estudei neurociência, eu me considero mais um psicólogo comportamentalista. Cara, essa transição pra mim, velho, foi muito dolorosa. Porque eu tive que começar a aceitar coisas que antes eu não concordava. Eu tive que começar a estudar coisas que eu não gostava de estudar. Porque eu tinha um preconceito com o comportamento, com o comportamentalismo. Porque a primeira vez que eu li o behaviorismo, eu li e achei uma viagem, cara. Eu falei, porra, Skinner tá viajando, os caras tão malucos. Que isso, cara? Os caras é louco. Falar esse monte de coisa, não tem senso nenhum. O cara é maluco, não estuda não sabe nada de neurociência, viveu numa época que nem tinha neurociência direito. Aí depois que eu fui estudar neurociência, estudei mais a fundo neurociência, eu comecei a perceber, cara, aquele maluco tava certo, cara. Ele tem um paper, o Skinner. Pra mim, o Skinner foi um dos caras mais geniais da história do estudo de comportamento, se não mais. Ele era tão inteligente, cara, que ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas, porque as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. As pessoas não entendiam, cara. Imagina você querer falar uma coisa e ninguém te entender, viu? É difícil, assim, porque eu estudei por muito tempo o oposto, eu critiquei por muito tempo essa área, e eu comecei a me pegar
concordando. Cara, foi muito custoso, cara, porque eu senti que eu perdi tempo. Eu senti, cara, eu perdi tempo, velho. Depois eu fui entendendo que não, peraí, na verdade aquilo que eu estudei lá atrás, se não tivesse estudado aquilo, eu não chegaria onde eu tô hoje, nas conclusões que eu tenho hoje. Todas as etapas são importantes. Exato. Então a galera, claro que você sempre vai ter coisas que você gosta mais de estudar e que você quer mais estudar, mas eu diria que é até importante você manter estudos de coisas que você não gosta eventualmente, para você não perder esse músculo. Eu lembro que eu conheci o Muzi numa época que ele falava muito de manguito rotador. Puta, velho. Era só manguito rotador, você tem que treinar manguito rotador, Porque, eu atendia tanta lesão de ombro. O manguito rotador é um grupo de músculos que segura o teu ombro no lugar. E o problema é que eles trabalham de forma estática. Ou seja, eles contraem e eles estabilizam o ombro. Ele não mexe, ele, entre aspas, endurece o ombro. Tá. Então, quando que você força o manguito? Você força quando você faz supino, você força quando você faz dorsal. Só que você não treina o manguito. Por quê? Porque o treino de manguito é um treino em isometria. Então você precisa treinar o manguito do jeito que o manguito funciona. O manguito faz isometria, então você tem que treinar ele em isometria. Só que é chato pra caramba, e ninguém treina essa merda. Aí o que acontece? Treina 6 meses, supinão. Ai, dor no ombro. Aí tem que parar de fazer supino, tem que parar de fazer remate, tem que parar de fazer puxada. No manguito, né, cara? Cara, pelo amor de Deus, estuda isso daí. Treina o manguito pra fazer. Eu estudo como que é treinar eu digo que como que faz, então? Sabe aquela rotação lateral que o pessoal faz? Então, um dos melhores jeitos de você treinar isso, em vez de você ficar fazendo o exercício rodando aqui, você pega uma borracha, conecta ela num espaldar, numa máquina rígida, né, que seja, né, e você, em vez de fazer só o movimento de rotação externa, você faz o movimento de rotação externa, volta e dá um passo para o lado. Toda vez que você dá um passo para o lado, você aumenta a tensão na borracha. Então você aumenta a tensão isométrica do manguito. Isso é o que reproduz, por exemplo, o seu movimento do supino. No supino você está com a sobrecarga aqui, né, e o seu manguito ele está travado no máximo para ele manter o seu ombro congruente. Ele não fica rodando, ele não fica contraindo, ele contrai e segura. Então, como é que nem uma piscada? Como é que você faz isso com o seu ombro? Você faz isso, né, repetindo essa isometria. E isso eu aprendi, não foi nem com um profissional de educação física, foi com fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né? É aquela interface entre a fisioterapia e o profissional de educação física que, cara, essa galera tem tanto para se trocar, sabe, de informação sobre essas coisas, porque um profissional de educação física que é formado para treinamento, quando ele tem esses conceitos de tratamento e terapia, ele consegue não ferir o paciente, que isso é importante. Muitas vezes as pessoas que treinam mais tempo não são as pessoas que conseguem treinar mais, são as pessoas que se machucam menos. O fisioterapeuta, por sua vez, quando ele tem conceitos bons de treinamento, ele entrega de novo esse paciente para o treinador, ele pré-treinado. Ou seja, já pronto para fazer o treinamento. Então não tem que fazer aquela baita transição, que às vezes é onde a pessoa se desanima. E isso era uma das coisas que eu sempre falava. O que acontecia? Era sempre o tratamento era muito lento. Quando você tinha que fazer cirurgia, cara, para voltar da cirurgia, era um parto. A maioria das pessoas nem voltava a treinar. Desistia de tudo. Então você imagina, a pessoa ela se resume a um ombro que sofreu uma cirurgia. Isso é triste, por quê? Porque quem treina gosta de treinar, Vilela. Bom, a gente já conversou, você sente falta de treinar. Claro. A gente precisa criar as condições de treino para você. Estamos fazendo isso, faremos isso, atingiremos isso. Porque você criou na sua cabeça uma necessidade, E cara, pra neurociência... Por que eu perguntei do manguito? Porque para neurociência e para área de estudo, você estudar coisas fora da sua área é o manguito rotador da musculação. É verdade, verdade. Você tem que estudar, cara. Genial, como é que você vai estudar só o que você quer, mano? Você tem que ver outras paradas, ler um romance aí, ler um livro de história, ler o Steven Pinker, mesmo você sendo ortopedista. Porque senão o cara lesiona, velho. O cara não vai conseguir performar no de peito, entendeu? Lá no Interligas, o que eu falo pra galera? Porque tem muita gente que fala assim, ué, mas... se você não tivesse que dar aula, você estudaria? Óbvio. Ué, mas qual que é a diferença? Porque o pessoal tem essa noção, né? De que, tipo, saiu da faculdade, parei de estudar. Né? Tá louco, e não é a história da atualização. Isso não tem nada a ver. Atualização é quando você vai ver o que está acontecendo. Estudar é quando você vai saber sobre o que você está fazendo. São coisas diferentes, né? O que eu falo para eles? Eu falo que o que muda
entre você ser um aluno de graduação e você ser um profissional formado é as porcentagens daquilo que você estuda. Quando você é aluno, você não pode estudar o que você quer. Você tem que estudar 90% daquilo que você não quer para você poder estudar os 10% do que você gosta. Quando você se torna um profissional, você pode estudar o que você quer, 90%. Você sempre vai ter que ficar estudando pelo menos 10% do que você não gosta. Exato. E esse pensamento ajuda as pessoas a falar, é verdade, eu preciso estudar. Você precisa, por quê? Você vai encontrar paciente na sua frente, você não vai saber resolver. E eu acho que a pior coisa num profissional da saúde, e eu digo profissional da saúde, talvez em todos os profissionais, é você criar protocolo. Protocolo é copiar e colar. Você pode ter uma metodologia, ou seja, a sua forma de abordar. Protocolo é você querer parar de pensar. Eu vi o sujeito assim, 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 assim. Ótimo, Portanto, então vai fazer tal isso. Coisa. Vai assim, 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 vou fazer aquilo.